Obrigado, gente, obrigado, obrigado. Olha, é um prazer muito grande estar com vocês no dia de hoje. Estar aqui nessa terra linda, nessa cidade maravilhosa, turística, envolvendo tantos países à nossa frente, congregando com pessoas que estão presentes, los hermanos argentinos, uruguaios e paraguaios. A todos vocês, meu muito obrigado. E acima de tudo, com muita humildade, é um prazer muito grande em estar aqui mesmo, desse gaúcho amigo, filho da cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul, na Grande Porto Alegre, labutando no litoral e na Serra Gaúcha, e com as nossas palestras motivacionais. Mas hoje eu estou aqui não para falar sobre motivação e autoestima apenas. Estou em cima disso mesmo e fui convidado para falar a respeito de um projeto que ficou entre os 10 melhores projetos do país, e me orgulho disso, mas com muita humildade digo que ralei muito, pesquisei muito e continuo trabalhando ainda com o objetivo de divulgar mais ainda através de vocês, como se fosse, na internet se diz compartilhamento. Na internet se diz compartilhar, e eu estou aqui compartilhando com vocês não apenas emoções, mas a pesquisa de um trabalho sério. O apelido, o nome, o título pode parecer engraçado. Santo de Casa Faz Milagre. Olhem o telão. E sei que muitos de vocês vão achar graça olhando para esta imagem do pequenino, do jovem, da pessoa que se torna adulto ao longo dos anos, vai se tornando adulto, envelhecendo, mas com um propósito, com uma ideia. Só que nós precisamos receber também dos órgãos públicos, e é esse o objetivo deste projeto, a devida consagração, o devido reconhecimento. Olha, gente, as pessoas se comunicam de diversas formas. Vejo aqui estudantes, jovens estudantes de comunicação, jornalismo, rádio, TV, e alguns com alguma experiência. Levanta o braço, quem é que tem experiência aqui? Levanta o braço, quem é que faz rádio e televisão? Olha só, um bocado de gente. A comunicação verbal, gente, oral, é a mais comum e refere-se à emissão de palavras e sons que usamos para nos comunicar. Então, quem tem o dom da palavra, a comunicação verbal, escrita, por exemplo, já é o registro destas mesmas observações, ideias, dúvidas, informações e sentimentos. E a comunicação não verbal, o que é? Envolve todas as manifestações de comportamento não expressas por palavras, tais como gestos, expressões faciais, postura, aparência. E os principais aspectos que naturalmente aparecem durante a comunicação verbal, o que são? A nossa voz, a dicção, a articulação, o vocabulário e a expressão corporal. A voz é um elemento importante, pois expressa a personalidade e o estado de espírito de quem fala, interferindo de modo decisivo na eficácia comunicativa, tanto no meio social quanto no profissional. Amigos, amigas aqui presentes, quaisquer alterações neste elemento pode provocar desconforto auditivo para os interlocutores. Por isso que se diz que no rádio, na TV, as pessoas têm que ter uma voz no mínimo agradável. Se foi o tempo, lá na minha época, e olha que eu tenho 53 anos de idade, comecei com 14, onde a gente falava daquele jeito, né? Com aquele vozeirão. A partir deste instante... Hoje em dia é a comunicação, tá aí as rádios FMs, com o advento do FM, do mesmo do AM, aquela comunicação mais jovem, mais atual. E muitas vezes, se comunicando mal, na maioria das vezes, prejudica a transmissão de uma mensagem e a performance comunicativa. Por isso que digo que a dicção é a pronúncia dos sons das palavras, ou seja, a articulação. A articulação bem definida indica controle da dinâmica. Amigo, amiga, nós transmitimos ao ouvinte, a vocês que estão presentes, grande parte aqui que trabalha em rádio, em comunicação, em televisão,
o desejo de ser compreendido e a clareza das ideias. Quando esta é mal definida, podemos indicar dificuldades na organização mental, não preocupação em ser compreendido ou ainda falta de vontade de comunicar-se. Hoje eu estou falando para radialistas, para jornalistas e para muita gente que está me acompanhando neste momento ao vivo, através de um sistema de rádio que nós montamos, que é a Rádio Ativa, que está dentro do meu site, e nós que estamos passando neste exato momento este mesmo som e esta mesma comunicação para o nosso Face. Hoje em dia, os nossos pais, os nossos avós, não conseguem entender essa parafernália chamada internet. Mas ao mesmo tempo, gente, imaginem se daqui mais alguns anos, o que será a nossa internet? Nós somos muito falhos ainda. O homem já foi à Lua, mas dentro do próprio sistema de comunicação, haja visto aí os celulares, para mim conversar, para mim me comunicar com a minha esposa, por exemplo, é um verdadeiro drama. As dificuldades existem, mas melhorou e muito. Naquela época nós não tínhamos celulares ainda. Na época do fogo, a gente se comunicava, os índios, através dos sinais. Que tipo de sinais? Fumaça. Olha aí o telão. O vocabulário, minha gente, é o elemento que traduz as ideias. O vocabulário, a maneira com que você fala, deve ser amplo nesse processo de comunicação, pois se for deficiente, este processo será prejudicado, e você sabe disso. Mas vale ressaltar que mais importante que se ter um amplo vocabulário é saber utilizá-lo. Sabe o que é didática? Todo mundo sabe o que é didática, os professores sabem o que é didática. É a forma de lecionar, é a maneira como que você transmite esta informação para o teu aluno. Eu conheço muitos professores, você também, já passamos por isso, e muitos de vocês praticam isso. Temos o conhecimento, mas não sabemos utilizá-lo, não sabemos demonstrar, não sabemos falar, não utilizamos a nossa linguagem corporal. Além da comunicação oral, a palavra escrita também faz parte da comunicação verbal. Os principais meios de comunicação escritos são as correspondências, de um modo geral, uma carta comercial, um ofício, um requerimento, um fax, um quadro de escrita. São correspondências de um modo geral. Avisos, jornal mural, cartazes, banner, folders, comunicado para a imprensa, boletim, jornal de empresas. A comunicação não verbal é influenciada por gestos, expressão facial, postura e aparência. Dá um close na minha cara aqui agora, no meu rosto aqui. Isso, eu estou sério. Isto é o que eu estou transmitindo. Olha o sorriso. É alegria. Sim, mas isso é o que eu estou transmitindo pelas aparências. E é necessário cuidar da comunicação não verbal, pois através dela a personalidade, o estado emocional e a segurança são expressados, contribuindo efetivamente para a transmissão da mensagem e a expressão verbal, que deve transmitir, acima de tudo o quê? Principalmente em notícia, credibilidade, motivação, envolvimento, dinamismo, segurança e simpatia. Seja através da comunicação verbal ou não verbal, a informação é indispensável aos funcionários, por exemplo, de uma empresa, como base para atingir metas. Este é um item importante, atingir metas. E foi pensando assim, minha gente, foi pensando e desenvolvendo esta forma de raciocínio, que nós colocamos no papel, e enveredamos por um caminho, percorrendo estradas, chão batido, passando por N problemas, dificuldades, dormindo mal. Já dormi em estação rodoviária, não tenho vergonha de dizer isso. Já dormi dentro de carro, de veículo, para fazer uma palestra no dia seguinte. Mas a palestra, o trabalho que eu estava fazendo, o desenvolvimento de santo de casa faz milagre. O título desta palestra, o título desse momento é o de valorizar o que nós temos em nossa região, em nossa terra.
na tua cidade, ao olhar para cada um, e vejo nos olhos de vocês a vontade, o anseio de conhecer cada vez mais. E digo para vocês, a importância que nós temos de valorizar quem está ao nosso lado. Olha para a tua esquerda nesse momento. Olha aí, olha o teu colega. Cumprimenta o teu colega, é isso. É isso aí. Agora da direita. O da direita. Isto. Isto é comunicação? É comunicação. O que é a valorização, gente? É o que vocês estão fazendo. Valorizando o colega da direita, o colega da esquerda. O que significa isso dentro desse projeto Santo de Casa Faz Milagre? Os senhores estão recebendo nesse momento. Vamos entregar em seguida? Ok, vão em seguidinha, vocês vão receber aí um folder explicativo, uma minuta, vamos assim dizer, uma explanação do que é o projeto Santo de Casa Faz Milagre, que está sendo analisado justamente pelo Ministério da Educação, que ficou entre os 10 melhores projetos do Brasil, na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais, e que nós estamos trazendo nessa noite. Significa buscar em síntese aqueles artistas, seja o artista cantor, seja ele o compositor, o músico, enfim, o pintor, aquele que escreve, aquele que efetivamente tem um dom, mas que não é aproveitado. Através desse projeto, nós estamos praticamente colocando para o Estado e para o município, delegando poderes para esse mesmo projeto, para que eles cumpram uma tarefa. A tarefa é pura e simplesmente trazer esses artistas, trazendo profissionais da área de cada setor e fazendo com que estas mesmas pessoas, jovens ou não, que tenha esta qualificação para que possa efetivamente, durante algum tempo, depois de preparado, entregar esta mesma pessoa, este mesmo ser humano para o mercado de trabalho. Este é o projeto, na síntese, Santo de Casa Faz Milagres. Nós temos aqui entre vocês várias pessoas, e muitos dos que estão aqui presentes, sem dúvida alguma, entre eles, olha essa mensagem do Augusto Cury aí, olha só no telão: educar é semear com sabedoria e colher com paciência. Isso sintetiza este projeto que é o Santo de Casa Faz Milagres. Gente, nós não tínhamos a oportunidade que nós temos hoje. Eu peço encarecidamente a vocês, principalmente aos jovens, que compartilhem esta ideia de educar semeando com sabedoria para colher com paciência. De saber que tem na sua cidade pessoas que fazem quadros maravilhosos, mas são relegadas em segundo plano. É importante ter a consciência de um trabalho que está sendo feito, de um objetivo como este, neste projeto, que, repito mais uma vez, foi evidenciado entre os 10 melhores do país, na cidade de Belo Horizonte, não foi à toa. Eu sempre digo também, por outro lado, que nós devemos ter a humildade de reconhecer, acima de tudo, que nós não somos perfeitos e que por essa razão mesmo, esse mesmo projeto está sendo trabalhado pelo Ministério da Educação. É importante você, amigo, você, amiga, entender que nós não somos perfeitos, que nós criamos, que temos uma capacidade incrível que nós não utilizamos muitas vezes, na maioria das vezes, que é a nossa mente, a nossa cabeça, e já diziam meus pais, um velho ditado, embora seja carequinha, mas algum tempo atrás, era bem cabeludo, mas careca ou não, santo de casa faz milagre também, com um outro pensamento que diz que cabeça não foi feita só para usar chapéu. Conhece esse termo? Conheciam? Pois é, assim é a nossa vida.
O aprendizado se dá desta forma. Se queres alegria, dê alegria aos outros. Se desejas amor, aprenda a dar amor. Isso faz parte da comunicação. Se procuras atenção e apreço, aprenda a dar atenção e demonstrar apreço. Se você quer prosperidade, ajude os outros a prosperarem. E a maneira mais efetiva de se obter o que você deseja é ajudar os outros a conseguirem o que você quer. Eu trabalho em uma ONG, lá numa cidadezinha chamada Arroio do Sal. Fica lá no litoral norte do Rio Grande do Sul. Ajudo as pessoas, até dentro de um programa que tenho numa emissora comunitária chamada Rádio Tupanci FM, uma emissora linda, maravilhosa, com pessoas que querem trabalhar efetivamente, que não olham somente o dinheiro. Aliás, existe uma briga, lamentavelmente, que eu acho uma ignorância muito grande, mas faz parte do processo evolutivo em termos de produção entre as rádios comunitárias e as rádios comerciais. Eu acredito que todas as emissoras deveriam ter a comunidade dentro do seu coração, no seu bojo e como linha editorial. A maneira mais efetiva de se obter ajuda é conseguir o que você quer ajudando os outros. Porque existe uma tendência natural que as pessoas retribuam aquilo que recebem. Daí o reconhecimento ditado, alvo de muito deboche que oculta a imensa sabedoria que ele nos oferece. É preciso dar para receber. Você consegue encontrar alguma semelhança com o dizer devemos plantar para colher? O nosso erro consiste em querer as coisas e não fazer nada para obtê-las. E ficar reclamando, e qualquer semelhança com crianças mimadas não é mera coincidência. Me perguntaram quando cheguei aqui, a comunicação empresarial, evidentemente, está passando, professor, por algumas mudanças. Claro, sem dúvida. E obtendo ainda, respondo eu, muitos novos enfoques especiais da linguagem, seja esta simplesmente a corporal, ou até mesmo aquela que se refere a outros idiomas. Com isto, as empresas hoje em dia se preocupam muito com esse fator dentro das mesmas, pois engloba grande parte de soluções, mas como também de problemas nas companhias. A comunicação empresarial, e vejo aqui alguns empresários, é um assunto que abrange interesse não somente no setor gerencial da empresa, mas, por incrível que pareça, no setor operacional, onde está o maior aglomerado de funcionários. Eu tenho feito palestras dentro da motivação e da autoestima para muitas empresas. Formas de falar, formas de agir, dizer bom dia, boa tarde, boa noite, mas é importante que essa prática ocorra no dia a dia mesmo, e não apenas em nossas cabeças. É o mesmo que eu falar aqui, gente, e ficar falando, e me comunicando, e ouvirmos os demais palestrantes com seus 20, 30, 40 minutos e acompanhar lindas mensagens, como faço muitas vezes nas minhas palestras de autoestima, emocionantes, que fazem rir, fazem chorar, que emocionam, e sair dali naquela animação e depois chegar em casa, depois de um dia, 2 dias, 3 dias, voltar a fazer tudo errado. A prática, entendam, jovens que estão aqui e aqueles que me ouvem também, a prática de uma boa comunicação, dentro, por exemplo, da empresa, pode ser um fator, um sinônimo de um sucesso, mas, por outro lado, de um grande fracasso. Veículos de comunicação falhos pode causar desentendimentos, grandes controvérsias e, consequentemente, um caos na gerência, a qual será encarregada de desvendar e solucionar o problema que aparentemente é de grande valia. Porém, prestem bem atenção, se ao certo observado pode ser somente uma falha na comunicação. A comunicação é hoje não somente um assunto para profissionais da área, pessoas que estão aqui neste momento, que vieram de tão longe. Vejo aqui paraguaios, uruguaios, argentinos, que estão igualmente entendendo o que eu estou falando através desta figura maravilhosa aqui do meu lado. E muita gente está acompanhando, através desses sinais, o que nós estamos transmitindo, da forma com que estamos transmitindo e falando, nas mais variadas vertentes. Inclusive, se a empresa não obtiver uma boa comunicação interna, ela não irá bem. Mas, em adição,
Ela não irá bem se não obtiver uma boa comunicação externa, da qual vai depender seu regimento e rendimento interno. É o que nós denominamos de marketing visual da empresa, que é o que os outros pensam e como os outros veem a nossa empresa. A boa imagem da companhia depende pura e simplesmente de sua comunicação e de como sua imagem é veiculada na sociedade como um todo. Da sociedade, então, nossas empresas dependem. Por isso que são para ela e através dela que devemos voltar as nossas atenções. As políticas sociais modernas e algumas novas práticas de gerenciamento nas companhias estão dedicando suas atenções à responsabilidade socioambiental. Guitarra e vocal também na minha esquerda aqui, Luiz. Ao rápido avanço das tecnologias e a ampliação dos espaços provocados pelas novas mudanças. Por isso, essas questões sociais e ambientais estão interligadas às formas de gerenciamento, o que agora está valendo sobre sustentabilidade e responsabilidade ambiental, e também o maior envolvimento de culturas em cima do contexto de comunicação empresarial. Portanto, minha gente, o que podemos perceber é que a comunicação ajudou muito em todas as mudanças. E com isso, hoje, os meios de comunicação se tornam indispensáveis para a difusão de ideias, inovações, ideologias, atualizações do campo econômico, as quais acontecem a todo momento, negociações de multinacionais, inclusive. O que, enfim, temos a certeza de que a comunicação obtiver um uso correto, ela com certeza só possui função de complementar na nossa vida com todas as coisas boas que a mesma oferece aos seres humanos do mundo todo. Saber se comunicar é uma arte. Saber se comunicar é um dom. E repito, e digo mais uma vez para vocês, nesta integração desse país, nós que quando entramos aqui, vimos esse público imenso e quantas pessoas estão aqui, de lugares mais distantes, e outros tantos que estão me acompanhando, que são comunicadores ou não, os quais estão pelo menos tentando entender o que eu estou dizendo e falando sobre uma linguagem que vocês entendem, que é a comunicação, pois vocês vivem a comunicação, respiram a comunicação, estudam a comunicação, mas muitas vezes nós mesmos não sabemos nos comunicar. Repito mais uma vez, o homem foi à Lua, o homem descobriu a Lua, o homem foi a Marte, o homem está descobrindo cada vez mais novos planetas, mas não é capaz ainda de descobrir a cura para a AIDS. Temos falhas no nosso sistema de saúde, temos falhas em nossas escolas. Lecionei durante muitos anos, minha gente, e dou aqui o meu depoimento de vida. E larguei tudo isso para montar uma empresa e trabalhar com as palestras motivacionais, em especial para ajudar muitos colegas professores, com os seus problemas, com as suas dificuldades, inerentes a qualquer ser humano, mas aqui estou eu, para falar para você, amigo, amiga, estudantes de comunicação, empresários de comunicação, para que tudo, absolutamente tudo o que você fizer nessa vida, faça com amor. Vou usar um termo que pode ser populesco ou popular e até sensual, mas faça com tesão, com vontade. E quem não já saiu encantado de uma palestra, ou mesmo sentiu-se tentado a ficar do início até o final diante de uma entrevista concedida numa TV ou mesmo numa rádio?
Quem também não se levantou durante uma apresentação, saindo desconsolado, pois o orador não atendeu às suas expectativas? Espero que eu tenha atendido às suas. Cenas como estas são comuns de serem registradas nos mais variados segmentos profissionais. Mas por quê? Por quê? Por que muitos de vocês fazem isso? Falam e não são entendidos? Será que algumas pessoas conseguem comunicar-se bem e outras, apesar de uma ótima bagagem profissional, não transmitem um conteúdo que encanta e prende a atenção do público? Olha, para responder estas e outras questões, nós teremos uma palestra mais tarde com este que eu chamo Papa, também da comunicação no Paraguai, Paulo Linhares, que, sem dúvida alguma, juntamente com o Reinaldo Polito, mestre em ciências da comunicação, professor de expressão verbal, palestrante, escritor, já publicou mais de 15 livros no Brasil e no exterior, e dentre as suas obras encontramos Como Falar Corretamente Sem Inibições. A dificuldade, gente, de se comunicar é um sentimento de impotência que tolhe e pressiona a pessoa. Se você sente dificuldades, prestem bem atenção. Aí no fundo, olha, se você sente dificuldades para se comunicar, ou mesmo conhece alguém que enfrenta este problema, aproveite, por exemplo, a leitura desse livro e confira dicas desses especialistas. A melhor comunicação é aquela que atinge os seus objetivos. Assim, é boa a comunicação usada por aquele que consegue expor e aprovar um projeto, como este santo de casa faz milagres, que participa de uma dinâmica de grupo, de entrevistas, de pesquisas por esse Brasil afora. Comunicação, portanto, não é apenas estética, estar bonitinho, estar desse terno lindo, maravilhoso, bem arrumado, bem asseado, é claro que influencia, mas sim e principalmente o resultado. Poderia chegar aqui com uma calça jeans, com uma camisa surradinha. De cara vocês iriam me perguntar, puxa, mas está mal vestido. Mas a mensagem foi legal. Para entender melhor esse conceito, gente, basta analisar a comparação que se faz dos dois maiores oradores da antiguidade, Cícero e Demóstenes. Quando professor de filosofia, fizemos vários trabalhos com eles. Sobre eles, melhor dizendo. Quando Cícero falava, o povo exclamava, que maravilha, como fala esse homem. Já quando Demóstenes falava, o povo marchava. Entretanto, para aumentar as chances de sucesso da comunicação, uma pessoa precisa ser natural, espontânea, falar com envolvimento, emoção, demonstrar que conhece o assunto, que transmite e ter coerência entre a mensagem que transmite e a forma como age. Sentir dificuldades para falar em público é natural. Eu sei que muitos de vocês fazem rádio, fazem comunicação ali entre quatro paredes, mas na hora de vir para cá e pegar o microfone, nossa! A maioria se sente desconfortável para falar em público. Embora o problema possa sempre ser resolvido com treinamento adequado. Vocês acham que para pegar esse microfone, com os meus 53 anos de idade eu fiz isso? Cheguei, peguei e fui falando? Não, aprendi muito, paguei muito mico e continuo pagando ainda. De maneira geral, a pessoa sente dificuldades para falar em público quando não conhece com profundidade o assunto que transmite, não sabe ordenar de maneira conveniente as etapas da apresentação, não tem experiência no uso da palavra em público e, especialmente, olho no olho para vocês, não tem consciência das qualidades e dos aspectos positivos da sua comunicação. Santo de casa faz milagre. Qualquer pessoa é capaz de falar com desenvoltura. Olha, amigo, amiga, trabalho há muitos anos no magistério e nunca encontrei uma pessoa sequer
mesmo nos veículos de comunicação, com boa vontade, determinada e aplicada, que não conseguisse superar os seus problemas de comunicação, de fala. Falar que o bom orador já nasce com esse dom, olha, é quase sempre uma boa desculpa daqueles que sentem dificuldades para falar em público, mas não querem enfrentar com disposição esta deficiência. Assim é mais fácil dizer que falar bem é um dom que já nasce com a pessoa. O medo de falar em público tem que ser vencido apenas pela própria pessoa. Alguns filmes já mostraram isso, inclusive até um que ganhou Oscar. Na verdade, o medo de falar em público só pode ser vencido pela própria pessoa. Ela pode recorrer à ajuda de especialistas, mas no fim, esta será sempre uma conquista pessoal e quase solitária. Vai depender dela, como depende somente de cada um de vocês que estudaram, que quebraram, que estão aqui, que estão sentados, que estão de pé, que estão aqui atrás de mim, que estão colocando som. Todos têm a sua função, todos estão aqui por uma razão. Aqueles que me ouvem pela internet, por alguma razão estão me escutando. Muitos estão entendendo, outros não. O assunto que você vai expor, dedicar-se ao aprendizado da ordenação didática. Didática, devemos conhecer essa palavra mais a fundo, a didática da fala. Aproveitar, por exemplo, exemplos como estes, a forma como estou falando, aproveitar as oportunidades para praticar e descobrir cada dia onde estão as suas qualidades oratórias. Santo de casa faz milagres. Muitas vezes na minha cidade, no litoral gaúcho ou mesmo na serra, no dia a dia, as pessoas, o Ângelo Galhardo, esse cara eu falo com ele todo dia, não, para uma palestra, não, vamos trazer fulano de tal que vem de fora, aquele tem bagagem também, não, esse cara não. E muitas vezes você vai se sentindo o pior. Psicólogos, fonoaudiólogos, várias pessoas dão depoimentos importantes, que exercem atividade que exigem boa comunicação. Mas, acima de tudo, você, como eu há muito tempo atrás, deve ter a sua autoestima em alta. Autoestima em alta. No meu site você vai conhecer um pouco mais do meu trabalho, as imitações que faço, que conheci há alguns anos atrás, esse dom através de um cara que, foi me empurrando, vem para São Paulo, vamos fazer alguma coisa, chamado Neymar de Barros. Autor de livros como Deus Negro e tantos outros, produtor do Silvio Santos, falecido ano passado. Esse cara me deu uma mão muito grande, não digo que me descobriu, mas que me apoiou e muito, para fazer personagens da Herbert Richards, como a voz do Pato. Muitos de vocês embalam a sua juventude com o Pato Lino, ou com o Pato Donald. Poxa, que legal, eu estou aqui, você também. Vocês que estão aí, gente, obrigado. Vocês que estão aí, olha, a criatividade é a base de tudo. Ser criativo, tem até uma palestra que eu faço, em lugar de crise, tire o S, crie, valorize, seja valorizado. Eu não vou fazer aqui de políticos, não é? Porque senão pode dar algum problema. Vamos lá, um deles, já que nós estamos brincando um pouco então, com as vozes, quem sabe o ex-presidente, sem vai, hein? Ou sem aplauso, Lula, fala Lula. Negócio é o seguinte, eu quero agradecer a vocês que estão presentes aqui no Paraná. Um grande abraço a você, paranaense. Marisa, a Marisa está me chamando, vou dar uma saidinha e já volto aqui. São coisas da vida, são momentos que a gente aprende. Faça isso, imite, cante, vire cambota, seja humano, mostre a tua comunicação, comunique-se com o corpo, comunique-se no amor. Com duas pessoas existe coisa mais linda, gente. Isto é um ato de comunicação. Obrigado. Muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui. Muito obrigado aos nossos queridos amigos e companheiros. Que Deus abençoe todos vocês por esse convite. Tenho que voltar para o meu Rio Grande, mas
É um prazer muito grande estar aqui no Paraná, essa cidade linda, maravilhosa, chamada Foz do Iguaçu. Que bom que a gente está estimulando profissionais que estão aprimorando a sua comunicação e sabendo como é importante falar bem, escrever bem, depois encaminhar para cursos especializados, como o nosso projeto Santo de Casa Faz Milagres. Entre no site angelogalardo.com, 2 L's, está ali o site, vamos botar aqui no telão. Isto, isso, ao ladinho do careca aqui, este aqui. Santo de Casa Faz Milagres. Gente, um grande abraço, muito obrigado, fiquem com Deus. Em breve também o nosso livro com o mesmo nome, com o mesmo título. Você pode me acompanhar também, os meus programas, através desta TV web que nós lançamos, já está em caráter experimental, e logo, logo a TV Serra Mar é uma realidade, Serra Mar lá da nossa região do Rio Grande do Sul, envolvendo a serra e o litoral, aproveitando esse mecanismo lindo que é a internet, também através da Rádio Tupanci FM, lá de Arroio do Sal, e as demais emissoras, e alguns comentários que estamos realizando também. Então, muito obrigado, valeu, gente, fiquem com Deus, parabéns a todos vocês, e se comuniquem, porque como dizia o velho guerreiro Chacrinha, quem não se comunica, se trumbica. Tchau, gente, obrigado.